Ok, boa noite, estamos de volta aqui no IFRN, Campus Natal Central, curso de Segurança, né? Essa é a disciplina de segurança, prevenção e combate a sinistro, né? E segurança contra incêndio, né? Então, hoje a gente está vendo, já vimos o primeiro momento aí, hoje é dia 18 de fevereiro de 2022, vimos o primeiro momento já o cálculo, vamos continuar agora o cálculo da largura dos corredores, das escadas e das rampas, das vias principais, né, de abandono. É claro que isso é função do risco de incêndio e também da quantidade de pessoas que eu tenho naquele tipo de edificação. Tá? Então, eu conhecendo meu tipo de edificação, vou lá na IT01 e vou saber qual é a classe da minha edificação, se é um A1, B1, D, se é um H, se é um E4, por exemplo, que é a escola profissionalizante. E aí vem para a IT11, e ali na IT11 eu vou obter esses parâmetros de cálculo da largura do corredor. Então, deixa eu abrir novamente o nosso slide aqui, é onde a gente tinha parado, a gente reforçar esse cálculo. Pronto, deixa eu sempre abrir a minha janelinha aqui e o PowerPoint por cima dela, para que eu veja o chat e veja também o PowerPoint. Então, o problema que a gente tinha parado é esse aqui, ó. Então, eu vou calcular a largura de um corredor principal de abandono de um hospital que tenha 2.000 metros quadrados. Então, considerando, né, 2.000, por exemplo, se fosse um hospital térreo, seria 200 metros por 10 metros de largura, 200 metros de comprimento por 10 metros de largura. Imagine aí, pouco, se fizesse de mais quadrado, como é que seria, né? É claro que eu vou ter o limite de distância a ser percorrida pela pessoa, então às vezes não dá de fazer uma saída só, tá? Normalmente a gente adota mais de uma saída. É prudente a gente ter mais de uma saída, né? Para incêndio. Mas pode ser que alguma edificação a gente tenha uma saída só. Então, esse cálculo que eu vou fazer tem que considerar o meu tipo de edificação, nesse caso aí é um H3, para que eu saiba qual é a capacidade de abandono. Então, nesse caso aí, para escadas e rampas no edifício hospitalar, o CA vai ser 22. A gente pega na tabelinha lá da IT11, né? E nessa mesma tabela me diz quantas pessoas, como é a ocupação para esse tipo de edificação, aí considera uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Por que isso, né? Numa escola, numa boate, seria uma pessoa por metro quadrado, né? Não uma pessoa para 7 metros quadrados. É porque no hospital eu tenho que ter área de apoio, eu tenho que ter corredores mais largos, eu tenho que ter, para cada leito, eu tenho que ter áreas no entorno ali, para você poder dar o suporte ali da saúde da pessoa, né? Então acaba dando uma pessoa por 7 metros quadrados. Essa pessoa não é só o paciente, né? Está incluído aqui também os profissionais da saúde, os profissionais de manutenção, os burocratas aí, os profissionais administrativos do meu hospital. Então, fazendo a conta, como é que vai ser a população? 2.000 metros quadrados dividido por 7 vai dar 285 pessoas nesse ambiente aí de 2.000 metros quadrados. 275,71. É claro que não existe 0,71 pessoas, tá? Mas eu não vou arredondar aqui a gente poderia arredondar para 286, mas eu não vou arredondar aqui ainda, eu vou arredondar no final, tá? Então, quantas unidades de passagem tem que ter o meu corredor, se eu tiver somente um corredor? P sobre CA. Vai dar 285,71 pessoas dividido pelo CA, que é 22. Esse número de unidades de passagem dá 12,98. Ah, isso já é em metro? Não, é 12,98 unidades de passagem. Ah, mas a unidade de passagem não é um metro? Não, senhor. A unidade de passagem é 0,55 metros. E aqui eu até errei, dá licença aqui de eu consertar. Errei a digitação, 0,55. Quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. De novo. 0,55 vezes o número de unidade de passagem vai dar 0,55 vezes 12,98, 7 metros e 14. Então, se eu tivesse um corredor só, principal, de saída, uma escada ou uma rampa nesse corredor,
teria que ter a largura de 7,14. E se forem 2 saídas? Aí eu divido essa largura por 2. E se forem 3, divido por 3. E se forem 10, divido por 10. Só que aí vamos ver. Eu tenho uma largura mínima de escada de hospital, que a gente se lembra lá, né? De corredor, 2,20 m. E de escada, 1,60 m, se não me engano, no hospital. E para edificações comuns, 1,20 m, né? No mínimo. Então, eu vou distribuir isso. E nos probleminhas que vocês têm aí nas atividades do Google Sala de Aula, eu quero que vocês tomem um cuidado aqui com o arredondamento, porque lá, como é formulário eletrônico, eu não ia botar assim, a assinala é verdadeira, né? Que senão você ia chutar numa, chutar na outra, não ia fazer conta nenhuma, né? Então, eu quero que vocês digitem um número na resposta. Então, cuide de você fazer sem arredondar, faça na calculadora, arredonde só no final. Esse último resultado, você arredonda, use esse aqui com todas as casas da calculadora. Tá? E esse último você arredonda para 2 casas depois da vírgula. Se lembre da regra de arredondamento, né? Se a terceira casa aqui for maior ou igual a 5, arredonde para cima. Se ela for menor do que 5, a terceira casa, aí você corta a terceira casa e não arredonda nada. Tá? E aí você vai digitar lá no seu formulário somente esse número, sem um metro aqui, né? 7,14, 3,91, 4,21, sei lá, o que der aí. Tá? E se lembre que tem alguns problemas ali que eu digo que vão ser 3 saídas, aí você divide isso aí por 3 e arredonda no final, tá? E tem uma pegadinha lá também, vai ter um que vai dar menos de 1,20 m. Você vai dizer, pô, eu calculei, deu meio metro, mas a norma pede no mínimo 1,20 m. Aí você marca 1,20, tá? No formulário ali. Tá? Então, tome esse cuidado quando você enviar a resposta ali, o formulário, tirei 0, ai meu Deus, o que aconteceu? Será que eu errei tudo? Talvez você errou só um arredondamento. Tá? Colocou o metro, então vai ver lá, onde colocou o metro. Vê lá quantos pontos você fez na questão. Se deu 0, é por causa disso, tá? Então, faça de novo lá, não tem problema. Dê uma olhada no resultado, tá? Se a questão ali pontuou, né? Se não, você vê se errou o arredondamento, ou se esqueceu de dividir. É 3 saídas, você esqueceu de dividir por 3. Ou botei o metro ali depois, também vai dar problema, que é um campo numérico, tá? Com 2 casas depois da vírgula. Eu configurei assim, tá? Por isso estou explicando para vocês aqui, para dar certo de vocês acertarem lá. Quando era escrito, né, trabalho escrito, aí eu considero, boto o arredondamento ali, não tem problema, né? Só que estamos aí no ensino remoto, então foi o formulário eletrônico, é o jeito que a gente tem ali de correção automática, né? Certo, gente? Então tem outros problemas aqui, ó. Como seria aqui, por exemplo, um hotel de 300 metros quadrados. Eu sei que é uma pessoa para cada 15 metros quadrados. Então, divido 300 metros quadrados por 15 metros quadrados por pessoa, vai dar um número de pessoas. Então, 300 dividido por 15, vai me dar um número de pessoas. Quer ver? Deixa eu abrir a calculadora aqui. Aqui do computador mesmo, né? Então, 300 dividido por 15, 20 pessoas. Nesse hotel de 300 metros. 300 metros quadrados é um hotelzinho, uma pousadinha, né? Tá? Então, 300 metros quadrados é pequenininho, né? Minha casa aqui tem 100 metros quadrados. Então, dá 3 da minha casa aqui, um hotel, pouca gente, né? 20 pessoas. Então, eu vou calcular essa saída para 20 pessoas, considerando o CA 45. Então, vai ser 20 dividido por 45, 0,4 unidades de passagem, vezes 0,55, dá 0,24 metros. Olha, que conta estranha, né? Então, é claro que nesse caso aí, eu vou ter que fazer um corredor de 1,20 m. Não vai ser um corredor de 24 centímetros, não dá de passar nenhuma pessoa nesse corredor, né? Então, aí eu vou sair pelo mínimo, né? Corredor de 1,20 m. Hotel aí. Aqui, outra continha, ó. Supermercado de 1.000 metros quadrados. Uma pessoa para cada 3 metros quadrados. Então, vou lá na minha calculadorinha. Aqui, 1.000 metros quadrados dividido por 3. 333,33 pessoas, né? Agora eu divido essa população
pelo CA, dividido por 60, 5,55555 unidades de passagem. Multiplico 0,55, 3 metros e 0,5555. Então, vai estar 3,06 metros. É a minha largura, se eu tiver uma saída somente, né? Se essa distância for maior do que o permitido, talvez eu tenha que ter duas saídas. Tá? Se lembra que o supermercado, né, ele tem amplos corredores, mas normalmente ele vai ter uma dupla saída, mas essa saída é depois da boca do caixa ali, né? Depois da boca da operadora ali de checkout, que a gente chama, né? O caixa do supermercado. Então, eu vou ter muita gente aí, 300 pessoas dentro desse supermercado aí de 1.000 metros quadrados. E se pegar fogo nessa desgraça, tem muito material combustível, né? Então, tem que ser fácil a saída. Tá? Então, 3,05 metros, se eu fizesse duas saídas, seria 2 corredores de 1,5 metro, tá? Para cada lado aí, para conseguir tirar essas 300 pessoas aí de dentro, tá? Um templo, né? Uma igreja, um templo aí ecumênico, um local de reunião de público, um grande auditório, um teatro, por exemplo, vou usar esse F2, tá? Então, F2, vamos lá para a continha. 2.000 metros quadrados dividido por 1 metro quadrado por pessoa, né? 2.000 pessoas. É um grande público, né? Eu já dei palestra aí para 600 pessoas, 1.000 pessoas. Já é uma emoção você dar uma palestra para 1.000 pessoas, né? E você conseguir colocar a atenção dessas pessoas, né? Então tem que ser um pastor de respeito para aguentar essas 2.000 pessoas aí concentradas ali na sua fala, né? Então vamos ver como é que vai ser a largura dos corredores. Aí se eu usar um corredor só, divido, então número de unidades de passagem é P sobre CA. Então essa população de 2.000 pessoas dividido por 75 dá 26,6 unidades de passagem. Multiplico 0,55, ou 14,6 metros. Então, se eu tivesse uma porta só para sair esse pessoal dessa igreja aí, tinha que ter 14 metros de largura, né? É bem largo, né? Se vocês olharem aqui a catedral da Igreja Universal, aqui na Salgado Filho, aqui, né? Ali próximo do Hospital do Coração, né? Na rua do Hospital do Coração. Vocês vão ver que a fachada do templo ali, basicamente toda ela é porta de emergência, né? É claro que elas não estão todas abertas, né? Mas numa emergência eu abro tudo. Então você abre algumas para o fluxo normal das pessoas e numa emergência você abre tudo. Porque você vai fazer o fluxo de pessoas saindo tudo por um lado só. Mas normalmente se faz templos aí com pelo menos 3 saídas, né? A Igreja Católica normalmente adota 3 saídas. A saída só a parte ali do altar, do palco, né? Ali que tem uma saídazinha pequenininha para o padre lá, sair pela sacristia e tal, mas as grandes saídas são por ali. Se vocês olharem a catedral lá católica lá de Aparecida do Norte, né? Ela é em formato de cruz. Então você tem lá 3 saídas, né? Nas 3 pontas da cruz que não são o altar ali. A ponta da cruz mais curta é o altar, né? E então você tem 3 grandes saídas. Né? Imaginem um estádio de futebol que você vai botar ali 20.000 torcedores do ABC. Como é que eu tiro 20.000 pessoas? Caramba, né? Tem que ter vários portões de saída, né? Vários corredores que vão escoar e vou distribuir essa saída. Não sei se algum de vocês já teve a experiência de andar lá no metrô de São Paulo, né? Quando você sai na estação, pô, é um negócio que você não consegue nem ficar parado. Você vai andando no fluxo, né? Então, são muitas pessoas e essa largura de corredor tem que ser calculada por esse número de pessoas para o negócio fluir, né? Senão fica tudo engarrafado e aí não sai ninguém, é um problema, principalmente aí no incêndio, né? Tá? Então, o fluxo de pessoas bem grande lá. No caso aí de um estádio de futebol, de uma grande igreja, de uma estação de metrô. Tá? Então, esse resultado aí seria 14,5 aí desse tempo aí. E no projeto, gente, a gente já viu essa simbologia na aula passada, mas assim, essa simbologia é para eu indicar a rota de fuga no projeto, não vou pintar isso aí no chão não, tá?
A sinalização da minha rota de fuga são as placas. Plaquinha do bonequinho correndo lá, né? Bonequinho branco na placa verde, tá? Mas no projeto eu vou simbolizar com essas aqui. Tá? Então temos ainda um minutinho aqui. Deixa eu abrir o CAD aqui para ver se a gente mostra esse projeto aí. Então vamos aqui. Deixa eu parar essa apresentação. E já devia ter aberto o AutoCAD aqui no intervalo, que demora um pouquinho. Mas até vamos dar um intervalinho para minha voz aqui, que está falhando minha voz. Estou com alguma coisa na garganta, sabe? Eu fui hoje, até marquei ali o otorrino, né, o médico, mas foi desmarcado. Mas na segunda-feira eu vou ver o que eu tenho aqui na garganta. Tá doendo, parece uma infecção aqui. Minha voz está mais grave também. Não estou gostando desse indicativo aqui. O professor vive da voz, né? Não é cantor, né? Mas precisa da voz como instrumento de trabalho. Então, ó, deixa eu abrir um campus aqui. Vou abrir aqui a própria reitoria. Como eu indicaria essa rota de fuga, além da placa, que pode ser, o símbolo de placa é redondo, losango ou retângulo, né? Dependendo da altura da placa. Tá? Vamos fazer só o desenho aqui do andar térreo, da reitoria. Ó, aqui está o andar térreo da reitoria, uma saída, tem aqui um alpendre, né? Uma cobertura, para não molhar o reitor enquanto estiver chovendo, ele estiver esperando o veículo oficial aqui. E logo aqui tem um balcãozinho de recepção e o elevador, né? Aqui funciona no andar térreo a questão da diretoria de licitações, o protocolo. Aqui ao fundo tem um almoxarifado, tem um data center aqui, a central de computadores, né? Aqui a gestão de pessoas e tal. Então, como é que eu indicaria uma saída aqui, uma rota de fuga? Como eu estou aqui no térreo, eu vou... Aqui no térreo não tem comunicação com outro prédio, porque aqui embaixo tem a cantina, né? Tá aqui, ó. Essa cantina você vem aqui por fora, né? E o outro prédio ele tem estacionamento embaixo, tá? Mas no andar de cima, aqui em cima dessa cantina tem uma passarela. E aqui onde é essa Coadep aqui, Coap aqui, é um corredor, vai ligar no outro coisa. Essa cantina é onde os servidores almoçam, tá? Aqui tem umas mesinhas, tem um micro-ondas aqui para esquentar comida também. Quem quiser trazer, marmita, né? Então, eu teria que desenhar aquele símbolozinho da rota de fuga aqui, tá? Não vou pintar isso no chão, tá? Só vou estar desenhando o símbolo da rota de fuga, que é isso aqui, ó. Copio. 2, 3, e aqui 1 e 2. Deixa eu fazer só aqui a outra linha. Sim, vou ter o acerto, né? 2 segundos. Assim. Agora, essa linha não ficou boa, deixa eu pegar mais para paralela aqui. Assim. Corto com a tesourinha aqui. E aqui eu vou espelhar esse carinha aqui. Assim. Uso a função espelho. Essa é um símbolo. Aí agora apaga esse aqui. Pronto, essa aqui é a que indica fluxo. Ah, vou botar algumas dessas aqui, né? Vou pegar aqui, copio, botar uma outra aqui, ó. E aqui no corredor também, para lá. Quem tá aqui tem que fugir para lá. Tá? Aqui vou botar uma só no sentido de girar ela. Aqui. Vou apagar essa legenda.
Essa daqui nós vamos dar um girinho nela, porque é quem está saindo aqui da escada, né? Então, vamos fazer o seguinte, rotacionar aqui, pronto. Vamos agora movimentar aqui para cá. E, ó, quem vem da escada, quem vem... Essa daqui até a gente pode prolongar ela aqui pra cá também. E aí vai fugir para cá. Esse negócio ficou no lugar errado, vamos mover para o lugar certo. E aqui, como é um desemboque aqui, vou ter que sair, aí aqui é um pouquinho diferente, mas eu vou copiar ela aqui. Copiar aqui. Copiar. Aí, ela é assim, ó. Dá o som aqui. Vamos selecionar aqui. Ó, seleção para a direita, seleciona tudo que estiver completamente dentro da janela. Seleção para a esquerda, seleciona tudo que tocar. Tá? E essa seta aqui é diferente, né? Quando é a saída aí é na ponta, né? Professor, eu não sei se está acontecendo algum problema, mas o senhor colocou para compartilhar a tela? Cara, não estou compartilhando. Ah, peraí, eu devia ter me avisado. Eu não compartilhei, ó. Ó, tá vendo? Me disse, deixa eu compartilhar o card aqui. Oh, que Eu pena. fui ao banheiro, aí vi o senhor falando aí, não vi ninguém falando no chat, eu disse, oxe, alguma coisa Falando tá errada. só. Vê agora se apareceu aí. Vai lá. Agora tá funcionando. Ó, puta, agora fiquei falando no vácuo aqui. Peraí, vamos lá, vou mostrar aqui. Então, o que eu estava falando que estava desenhando era isso aqui. Essa essa seta, essa seta aqui que é a seta que indica a saída, ela tem a seta na ponta. E essas aqui que indicam o fluxo, ela tem a seta na terceira, no terceiro pitoquinho aqui, tá? Dando fluxo contínuo, tá? Além disso, né, você tem que botar o símbolo aqui das placas que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, se eu fosse botar aqui, ó, vamos botar agora aqui uma placa aqui. É uma placa superior àquela do bonequinho correndo, ela vai ser nessa parede aqui, aí a gente tem o código da placa, né? Aqui eu vou estar escrevendo o código que eu vou usar lá na legenda. Como é uma placa de fuga, vou inventar um código bem sugestivo, né? F01, tá? Ó, e esse F01 vai ter essa placa, ela está instalada a 1,80 m de altura. Como é que eu sei isso? Porque ela é redonda. Não é a placa que é redonda, o símbolo de placa é redondo, tá? A placa vai ser quadrada, com aquele bonequinho caminhando lá. E aqui o tamanho dessa placa, que vai ser 150 por 250 milímetros. Não preciso nem botar o milímetro aqui, porque a gente sabe que é milímetro pela norma. 150 por 250. Tá mais bonitinho aqui para cima. Então, isso vai ter que ser uma placa com seta para a direita, porque ela está nessa parede aqui, né? E agora eu vou copiar ela. Copio. Posso botar uma outra mais aqui também. Né? Aqui. Botar no outro corredor também. Se eu quiser mudar de parede, eu teria que usar uma placa com outro código, por exemplo, um F02 para ser a seta da esquerda. Vou botar na mesma parede, né? Vou botar até aqui. Aqui tem janela, vou botar, tem que ser colocado. Vamos fazer aqui, botar na outra parede? Vamos lá, nessa parede aqui de cá. Aí não vai ser mais a mesma placa, vai ter que ser um F02. Aí lá na legenda você põe que o F02 é seta para a esquerda. Ó, vou apagar esse texto aqui para não confundir. Agora sim, vou copiar ela.
cá. Sempre a gente tem que ver uma placa, normalmente a gente instala elas a cada 20 metros, né? E aqui acima, ó, dessa porta, eu posso botar a placa escrita saída. Tá? Posso pegar essa mesma placa aqui. E ficou ruim no projeto que ela tá... Deixa eu mover essa setinha mais para cá. Tirar de cima da placa. A gente estava discutindo, conversando aqui no primeiro momento, né? O que acontece se o projetista errar, né? É uma sorte nossa, a gente tem um serviço público, que é o Corpo de Bombeiros, achando nossos erros, né? Antes de projetar isso, né? Aqui, deixa eu ver isso aqui. Então, o erro de projeto acaba sendo detectado lá pelo bombeiro e a gente tem a oportunidade de, agora deixa eu voltar isso aqui, de consertar isso antes de instalar, né? Mas depois o bombeiro também vem vistoriar para ver se você instalou tudo que você disse que o seu prédio ia ter, né? Mas aqui. E aqui em cima, ó, vou copiar essa placa para fazer a placa escrita saída. Também é uma placa alta, por isso que o símbolo vai ser redondo. Vou botar aqui em cima da porta, aí vai complicar um pouquinho, deixa eu botar aqui do lado. Vou botar essa seta de saída mais para fora, peraí. E... pegar mais para baixo. Para caber a plaquinha ali, né? E pronto. Agora aqui. Só que agora não vai mais ser uma F02, porque não é uma seta para a esquerda. Aqui, ó. Vamos chamar ela de F03. 3. Então, é uma placa alta, né? Mas aí, o que é F03, 200? A gente vai botar lá na legenda aquela placa escrita saída. E eu vou botar ela em cima da porta. É claro que aí não vai ser a 1,80 m, porque essa porta tem 2,10 m, né? Então, vai ser acima da porta, 2,10 m a saída. E estão vendo que tem um errinho de projeto aqui, ó, essa porta tem que abrir para fora, né? Então, de vidro a gente pode inverter. Vou fazer aqui as portas do fluxo, né, de saída. Então, vou aqui no espelhar, ó. Vou espelhar em relação a esse ponto aqui, ó, intermediário. E aí ele pergunta ali embaixo, espelhar, você quer excluir os objetos de origem? Eu vou dizer que sim. Pronto, agora minha porta está abrindo no sentido certo. Lá, como é uma porta de vidro, ela já tem isso, né? Eu já consigo fazer ela para fora aqui. Abre para dentro e para fora. Ok, o que está faltando aí? Está faltando os extintores, está faltando os sensores de alarme, está faltando as lâmpadas de emergência, está faltando hidrante, e assim a gente vai desenhando. A aula de hoje é sobre a rota de fuga, por isso que eu fiz só as plaquinhas aí, e essas setas aqui sinalizando o fluxo de fuga, né? Gente, diga aí, dúvidas? Ficaram angustiados aí? Vão conseguir fazer essa continha? Ok, o silêncio sepulcral. Alguém me diz aí se aprendeu alguma coisa hoje? Sim, professor. Ficar feliz aqui, aí. Pronto, eu sou de dormir feliz. Peraí, deixa eu parar a apresentação. Ó, esse arranhado de porta aqui é a minha cachorra aqui, arranhando a porta, querendo falar comigo. É uma Shih Tzu, uma cachorrinha. Então tá, gente, vou liberar vocês 15 minutinhos mais cedo hoje, porque o professor tá adoecido aqui com a garganta ruim, tá? E também a gente conseguiu vencer o conteúdo. Ah, deu tudo bem aqui, então vou abrir essa sessão na sexta-feira à noite para vocês aí. Obrigado, atenção, façam as tarefas e segunda-feira eu estou postando mais coisas, não deixa acumular, hein? Parar aqui a gravação. Muito obrigado aí, atenção, tchau, tchau.